Boa noite, Robert. Eu prefiro deixar meu nome no anonimato, para evitar alguns problemas. Bom, vamos ao relato. Isso aconteceu no final dos anos 80, já beirando os anos 90, pouco antes da minha cunhada, hoje já falecida, a ex-esposa do meu irmão. Antes dela conhecer meu irmão, ela foi na Vista Chinesa. Foi ela, o irmão dela e um grupo de amigos. Eles foram na Vista, lá na Zona Sul, e lá me disse que quando eles desceram na Vista Chinesa, já era aproximadamente umas 2 horas da manhã. Um animal saiu do meio da mata. Eles estavam em meio à Floresta da Tijuca. Ela disse que era um animal amarronzado, puxado para o preto. Saiu do meio do mato correndo para frente do carro em que eles estavam. E como era numa descida, eles não estavam em muita velocidade. E o animal correndo na frente do carro. Foi quando esse animal olhou para trás. Parecia o cão do inferno. Tinha os olhos vermelhos, sem pupila, uma coisa totalmente sinistra. Ela falou que foi apavorante. E pior ainda, foi que o animal acompanhou o carro durante um trecho de descida e depois entrou de volta para a mata. E esse relato se passou entre 1992 e 93. Não me lembro o dia e nem o mês com exatidão. Aconteceu com meu irmão. Ele é 12 anos mais velho que eu. Ele agora está com 53. Na época do acontecido, ele se garantia muito, por ter um porte físico forte. Até hoje, ele é bem forte, ele é fisiculturista. E na época, ele dava aula nas academias, pois ele é um professor de educação física formado. Ele dava aula nas academias da zona sul do Rio de Janeiro. Nesse tempo, ele tinha uma Honda 500 cilindrada, uma moto antiga, mas muito boa, e ele dava aula numa das academias de Copacabana, onde ele fechava o expediente a 1 hora da manhã, até porque era muito comum as academias fecharem a essa hora da madrugada, e ele tinha o hábito de uma vez por semana ir para Araruma, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, ficar em casa, pois ele morava lá e morava na casa da minha mãe, em São Gonçalo. Ele era casado na época, tinha uma criança recém-nascida e ele precisava fazer essa viagem de 1 ou 2 vezes por semana, pois ele precisava levar as coisas para minha cunhada. E ele tinha o hábito de ir de madrugada, e passando por aqui onde eu moro. Maricá é conhecida como uma região muito bonita, naturalmente mesmo. E de um lado temos muitas matas e outras muitas serras. Tem alguns lugares com mata que são reservadas, que cortam alguns bairros da cidade. E do outro lado nós temos praias. Nós temos lagos, temos lagoas, canais e mangues. É um lugar muito exótico e mesmo assim com muita população e muitas casas. Ainda é possível entrar em áreas bem isoladas e bem esquisitas. Lugares onde você sente que está sendo observado. Enfim, na época a estrada não é como é hoje, a pista dupla. Ou seja, tem uma série de benefícios que na época não tinha. Então, era sem acostamento, e de um lado e outro era só mato. E de noite você não via uma alma na estrada, e não passava carros, ainda mais nos dias de semana. E o maluco do meu irmão vinha quase 2 horas da manhã. Eis que ele chega num ponto entre Espraiado e Ponta Negra, ou seja, serra e mar. E o farol da moto dele avista uma criatura negra, a cerca de uns 15 metros à frente, no meio da estrada, na linha amarela. Ele então parou e olhou. E então aquele troço virou de frente para ele, com os olhos vermelhos imensos. No momento, ele pensou que fosse um urso e falou: "Se for um urso, ele vai atravessar e eu vou seguir." E ele disse que ficou com a moto ligada, parada ali, entre aproximadamente 5 e 10 minutos, porque a criatura não atacava e nem se movia, nem para voltar e nem para seguir. E nisso, ele já começou a ficar meio assustado e falou: "Se eu passo por trás da criatura, um bicho desse tamanho pode me derrubar, e se eu passo pela frente, ele pode me atacar. O que eu vou fazer?" "Bom, vou esperar.
já que eu tô aqui. E nesse meio tempo, não passava um carro. Era um breu absoluto. Só o farol dele adiante, e aquele bicho parou e ficou olhando para ele. Olhando, e em um instante, ele terminou de atravessar a pista e entrou no mato alto, seguindo em direção à Ponta Negra, que fica à direita de quem está indo sentido Maricá, Araúma, para a praia, mas o sentido era indo para a praia. E meu irmão ainda esperou um pouco com medo daquilo voltar e derrubar ele. E ele que é bastante acostumado com a parte espiritual, nós somos de um berço umbanda, nós sempre trabalhamos com isso. E meu irmão então falou: olha, o que eu vi eu não sei explicar até hoje, mas era um cachorro estranhamente negro, com os olhos negros. Não havia pupila naqueles olhos, e aquilo ficou ali de quatro, gigante, parado me olhando. E eu não sei dizer até agora o que é. Simplesmente entrou no mato. Então, ele conseguiu seguir o curso dele. Chegou em casa em menos de 1 hora. Pelo trajeto que ele passou, que é bastante perigoso, ele demoraria bem mais. E, 20 anos depois, tô eu, vendo uma sugestão lá da página, a ser seguida numa rede social. E acho lá uma página com o título que sugere relatos assombrados, causos e contos da cidade de Maricá. E, para minha surpresa, eu ouço um relato de um morador da região que, com 10 anos de idade, aproximadamente no mesmo ano, entre 92 e 93, estava em um bairro e ele seguia pela mata. Então, eu deduzi que seja lá perto entre Esprainado e Pinta Negra, que foi o lugar onde meu irmão viu a mesma criatura. E ele disse que todos os dias, na hora do almoço, ele levava o almoço do pai para o trabalho. Ou seja, ele saía de casa com a marmita do pai, atravessava essa mata e levava até o sítio onde o pai trabalhava. E no meio do caminho tem uma pedra muito grande. A pedra se encontra lá até hoje. Ele disse que em um belo dia ele estava indo, o sol passando por entre as folhas. Ele olha para cima da pedra e vê um cão gigantesco e negro dormindo. Ele disse que quando ele deu o segundo passo, fez um barulho nos galhos. Aquele cão acordou e ficou olhando para ele. E ele dizia que os olhos eram vermelhos como sangue. E aquele animal não esboçou nenhuma reação. Apenas ficou estático, deitado sobre a pedra, observando ele. Uma criança de 10 anos. Ele jogou a marmita para o alto e saiu gritando feito um louco. E voltou para casa. O pai, estranhando que o almoço não havia chegado, foi até em casa. Chegando lá, ele viu o filho em estado de choque. E o moleque relatou para o pai e para a mãe o que tinha visto, e a mãe sabiamente disse: meu filho, aquilo não é algo deste mundo. Aquele cão é um cão do inferno, é um guardião do submundo, principalmente nos tempos de quaresma. Ele fica mais à vista para resgatar as almas perdidas, ou seja, as almas maléficas. Assim foi a explicação dada no relato da página daqui. E eu fui e mostrei para o meu irmão e disse: olha, agora eu acredito em você, porque meu irmão sempre teve o espírito de gostar de pregar peças e de dar sustos, de falar umas coisas e você pensar que aquilo era verdade, e depois ele olhar para tua cara e fará aquela mentira, ou então, zoeira mesmo. Então ele disse: ah, então agora você acredita em mim, né? Então eu respondi que sim, que acreditava nele. E depois disso, nunca mais ouvi relato aqui em Maricá. Moro aqui há 10 anos, vivi a minha infância aqui, porque minha tia mora desde os anos 60, quando não havia nada. Mas realmente não tive a oportunidade de conhecer outras pessoas antigas que tivessem tido um encontro com esse cão guardião do submundo. Então, eu espero que você, Robert, goste do relato e espero que todos do canal gostem. E muito obrigado por contar o meu relato. Um grande abraço e uma boa noite a todos.